Olá a todos, tudo bem por aí? Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar um pouco sobre um vídeo que já tínhamos gravado previamente num outro canal, que fala sobre a origem biológica do campo energético. O nosso objetivo é falar um pouco sobre o campo energético e algumas terapias que devem e podem ser feitas, mas antes de avançarmos para técnicas que nos permitam melhorar, é importante conhecermos as bases e por isso decidi relançar este vídeo neste canal do Natura Cura, que tem mais seguidores e que pode atingir um número maior de pessoas. Nesta apresentação eu vou entrando de uma maneira lenta e vou falando objetivamente sobre alguns assuntos que podem vir a ser úteis mais à frente. Peço-vos que tentem acompanhar o que eu estou a dizer e se no início tiver muito lenta a explicação é porque eu mais à frente necessito daqueles tópicos base para explicar o porquê do que estou a dizer. Vamos então começar por ver o vídeo e nós vamos, ao longo do vídeo, vamos fazendo alguns comentários para acrescentar. E hoje eu gostaria de vos falar um pouco sobre o campo energético. Obviamente, existem diversos níveis de campo energético. Campo energético celular, etérico, campo energético astral, átmico, búdico. Tudo isto são diversos níveis da nossa consciência quando se encontra ela própria no mundo à nossa volta. E hoje o destaque vai para o campo energético celular e etérico. Este campo energético que se encontra mais próximo do nosso corpo físico, mas ainda assim que não corresponde diretamente ao corpo físico. E este campo é muito importante para duas manifestações essenciais. Em primeiro lugar, para manter o nosso estado de vida saudável, manter os nossos órgãos a funcionar corretamente e a nossa consciência e energia a fluir de uma maneira cíclica e que ajude a desenvolver a nossa consciência. Acho que podemos já parar aqui só para sublinhar esta importância da influência do campo energético no nosso estado físico, na nossa saúde. Aqui. E daí ser um tema tão importante e por isso estarmos a fazer este vídeo. Sim. Aliás, se nós analisarmos até um nível mais subtil, podemos dizer que, na verdade, a nossa identidade é o campo energético, porque o campo energético é a eletricidade que alimenta as nossas células. Sabemos que quando essa eletricidade deixa de animar as células, o corpo morre e todas as nossas decisões, todos os nossos pensamentos são eletricidade colocada em movimento pelas células, não é? Mas a origem é elétrica. E esta eletricidade é o que eu estou a falar neste vídeo, este campo etérico. Há outros níveis de campo energético, como é o caso do campo astral, do corpo astral, digamos. Alguns podem ser vistos mais como magnéticos, mas aqui eu estou a falar de um nível mais perto da realidade física. É a eletricidade que anima as células e o corpo. Ok. Por outro lado, é importante para manifestarmos externamente quem somos, à semelhança de quem somos internamente, mantendo este ciclo perpétuo entre o macrocosmo e o microcosmo. E encontrando um pouco de nós no mundo à nossa volta, assim como quem somos dentro de nós. E podemos começar a analisar a existência deste campo energético celular se observarmos como se comportam as partículas do sal de cozinha, cloreto de sódio, quando dissolvidas em água. Na imagem, do lado esquerdo, temos um sal, cloreto de sódio, em que temos dois tipos de íon, o positivo e o negativo. O Cl-, o cloro, é negativo, o Na+, é positivo, o sódio. O que é que acontece? Como eles são um sal, têm uma estrutura cristalina, obviamente, estabelecendo no espaço esta estrutura bem definida, esta espécie de grelha em que todos os átomos estão bem orientados e mantêm uma carga neutra. Quando dissolvemos na água, o que é que acontece? As partículas de Cl- vão se separar das de Na+. Chama-se isso a dissolução. E porquê é que ocorre esta dissolução? Porque a água, H2O, não é eletricamente neutra. Podemos dizer isto assim desta forma. Ou melhor, geometricamente, o campo energético das partículas de H2O não é neutro e equilibrado.
As duas partículas positivas estão mais de um lado da molécula do que a partícula negativa. O que faz com que, se olharmos ali para a imagem, no canto do lado direito, podemos ver que o Cl- vai atrair mais às partes positivas de H2O e o Na- vai atrair mais às partes negativas de H2O. Ou seja, o Cl- vai atrair mais para si as partículas de H2 e o Na- vai atrair mais as partículas de O, oxigênio. Ou seja, ocorre a dissolução do sal, cloreto de sódio, em partículas de água, de forma a manter a carga aproximadamente nula, ou pelo menos a tender para esse lado. E o campo energético celular é devido, em parte, à existência destes sais dissolvidos nas nossas células. Os eletrólitos, como são também conhecidos, são responsáveis pelo transporte de água para dentro das nossas células e também pelos impulsos elétricos do nosso corpo, que por sua vez são importantes para muitas funções. Já foi estabelecido também que já foram feitas algumas investigações em que se chegou à conclusão que o equilíbrio estrutural das moléculas de água é extremamente importante para o nosso envelhecimento e quando conseguimos manter a estrutura molecular da água nas nossas células, o envelhecimento é retardado. Por sua vez, quando a estrutura molecular da água a nível celular se começa a corromper, o envelhecimento é acelerado. Por outro lado, os impulsos elétricos, que dependem também eles destes eletrólitos, são importantes para os movimentos musculares, para o funcionamento dos órgãos vitais, para a hidratação eficiente, para o equilíbrio ácido-base e para o funcionamento energético celular. Todas estas funções são obviamente interligadas. E gostaria de dar ali um especial ênfase ao equilíbrio ácido-base, que obviamente depende destes eletrólitos, e o nosso sangue tem de manter permanentemente um equilíbrio ligeiramente básico, é de 7,35 de pH, e quando este equilíbrio é corrompido, imaginem que o sangue passava a ter um pH de 8, o que acontecia era que nós começávamos a morrer. E quando esta desorientação de pH começa a atingir o valor de 1, de facto existe a morte dos nossos tecidos, que leva à morte do nosso corpo. Apesar de parecer um pouco difusa esta informação que eu estou a passar nesta parte do vídeo, a importância aqui é de percebermos a origem do campo energético a nível celular. Como é que se geram estas correntes elétricas que são importantes para manifestarmos aquilo que somos, ou seja, o equilíbrio entre estes diferentes íons possibilita a existência de carga elétrica. Carga elétrica é essa que gera um campo eletromagnético à nossa volta, que é o que eu estou a dizer que é a nossa verdadeira essência. Também, se pensarmos na medicina tradicional chinesa, temos o Yin e o Yang, que podem ser também atribuídos aos íons positivos ou negativos. E o funcionamento base do organismo deve ter como base o Wu-Ji, ou o Tai Chi, que é a origem neutra de onde sai o Yin e o Yang, ou seja, o ponto de equilíbrio entre os dois. Ou seja, é importante termos um equilíbrio entre as diferentes dicotomias que existem no nosso corpo. Imaginem, o calor e o frio, a eletricidade e o magnetismo, o ácido e a base. É importante termos sempre um ponto neutro para conseguirmos estar em equilíbrio com todo o resto do mundo e da natureza. Quando temos, por exemplo, uma dieta muito ácida, como é o caso de uma alimentação muito excessiva em termos de carnes vermelhas ou muito rica em refrigerantes, como é o caso das Coca-Colas e alimentos mais corrosivos e ácidos, o que acontece é que o nosso sangue tem de ir aos nossos ossos e recolher algumas moléculas de cálcio, que são altamente básicas, para equilibrar estas partículas mais ácidas e para continuar a manter o pH.
isso leva a desgaste a nível do nosso esqueleto a longo prazo. Queria ainda destacar os principais eletrólitos que estão presentes no nosso corpo. São o sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio e o cloreto. E mesmo se vocês pensarem a nível dos atletas de alta competição, quando o desporto é levado a um extremo e quando existe muita atividade física, é necessário ingerir regularmente estes iões de forma a manter o nosso metabolismo a funcionar corretamente. E então, conhecendo os principais eletrólitos que estão presentes no nosso corpo e células, podemos começar a ponderar qual a origem do nosso campo etérico, o nosso campo energético. E as células normalmente têm mais potássio, K+, carga positiva, do que sódio. E existem canais ou bombas nas membranas celulares que permitem a passagem de potássio do interior para o exterior. Depende, obviamente, do tamanho da partícula que vai ser transportada, da água e de muitos outros fatores. Mas o que isto leva é que, como estas bombas de sódio e potássio apenas transportam íons positivos para o exterior da célula e não negativos, começa a surgir à volta da célula um campo elétrico e que leva a que existam partículas positivas fora da célula e uma carga excessivamente negativa dentro da célula. Apenas esta carga positiva é permitida a sair da célula. Isto é importante reforçarmos. E existe um constante movimento do interior para o exterior e do exterior para o interior a nível de partículas. Cria-se então uma espécie de uma nuvem eletrónica à volta das células. Um desequilíbrio elétrico que se mantém por volta dos 70 mV. Esta voltagem depende de tecido para tecido e de célula para célula. E chama-se esta voltagem o potencial de repouso da membrana, ou podemos lhe chamar o campo etérico ou elétrico celular. Este campo energético celular é muito importante porque, dependendo dele, o nosso nível de saúde pode ser afetado. Há muito que se sabia que os impulsos nervosos e as contrações musculares dependem destes íons e do nível de repouso da membrana celular. Então, aqui é que é bastante importante para vocês perceberem esta diferença de como é que influenciam a nossa saúde, um campo mais fraco ou um campo mais forte. Sim, exato. Um campo mais fraco está normalmente associado a patologias, nomeadamente diversos tipos de cancro. Um campo mais fortalecido é mais protetor para a célula e ajuda a regulá-la de uma forma mais eficaz. Mas também diferentes tipos de tecido estão associados a diferentes níveis de campo energético. Podemos ver que, por exemplo, os óvulos têm um campo mais enfraquecido porque se têm de reproduzir, multiplicar a nível celular de uma forma muito mais rápida, e células, por exemplo, nervosas ou ósseas têm um campo muito mais fortalecido porque não precisam dessa diferenciação ou dessa multiplicação. Num estudo, Ming Yang pretendeu saber qual a sua influência em outros tipos de célula, osso, pele, etc. E chegou à conclusão que as células com maior eletronegatividade reproduzem-se menos e as células com maior eletronegatividade reproduzem-se mais. No mesmo estudo, chegou ainda à conclusão que as células cancerígenas têm baixa eletronegatividade e o potencial de repouso da membrana é importante em todos os tipos de célula. Se olharmos aqui para a imagem, podemos ver que células que quase não se reproduzem, como é o caso das células do esqueleto, dos neurónios, apresentam um campo elétrico altamente negativo, ou seja, muito forte. Por outro lado, se olharmos para as células que proliferam mais facilmente, têm um campo energético, etérico, muito mais enfraquecido, como é o caso de o ovo fertilizado, células que se proliferam, como o caso dos cancros e muitos outros. E então, os cientistas começaram a investigar se, alterando este campo elétrico celular, existiam alterações na fisiologia da célula e se era possível
fazer tratamentos tendo em conta o campo energético celular. Michael Levin descobriu que o campo elétrico é mais importante do que os genes cancerígenos. Genes cancerígenos em células saudáveis causam cancro apenas quando o campo elétrico da célula está enfraquecido. Ao aumentar o campo elétrico, os genes cancerígenos não se manifestam. E a equipa de Michael Levin fez então uma experiência em que pegou em células de girino e que provocou uma alteração genética num dos genes. E o que é que aconteceu? Mantendo o campo energético celular, apesar de se formar um tumor, esse tumor não se tornava maligno. Ou seja, ao mantermos o campo energético equilibrado, existe a propensão para que os genes cancerígenos não se manifestem em algo detrimental para a nossa existência, não levando, por exemplo, a metástase. Para além disso, a longo prazo, o campo de repouso da membrana pode ser um marcador clínico valioso para a detecção de tumores com valor de prognóstico e pode até mesmo ser modificado artificialmente para inibir o crescimento e a metástase do tumor. Isto são tratamentos que no futuro podem vir a ser aplicados em larga escala e para o tratamento da população. Portanto, o campo energético conduz a um estado de maior equilíbrio energético e, consequentemente, físico. Mas como é que podemos aumentar o nosso campo energético? E já foram feitos diversos estudos em que se chegou à conclusão que era possível aumentar ou melhorar o nosso campo energético de diversas formas. É claro que também existem técnicas utilizando aparelhos eletromagnéticos, não é? Mas aqui o nosso foco é focarmos nas técnicas mais naturais e mais fáceis de implementar no nosso dia a dia. Foi por isso que decidi escolher, por exemplo, a música de 0.1 Hz, os sentimentos de empatia, compaixão, amor e a meditação, como vamos ver mais à frente. Mas o importante é percebermos que o nosso campo energético é influenciado por todas as nossas ações e pelo nosso estado emocional, emotivo, mental. E aplicando técnicas que muitas vezes podem parecer simples, esse campo energético pode ser alterado. E ao alterar esse campo energético, é importante vermos que isso tem uma reflexão na nossa epigenómica e que estamos a influenciar o nosso estado de saúde e eu até diria o nosso estado vital completo, não é só o estado de saúde. Sim, a saúde acaba por ser uma consequência do equilíbrio. Acho que também era importante aqui dizer que a própria terapia energética terá também esse efeito no campo. Sem dúvida. Mas vamos continuar. A meditação, obviamente, é um deles, mas em particular a meditação com algumas características. A sincronização das frequências cardíaca e respiratória durante a meditação pode levar a um aumento homeostático nos potenciais de membrana celular, em neurónios e em outras células em todo o corpo. Isto já foi publicado num estudo, depois se quiserem podem consultar. E como pode ser isto feito? Por exemplo, música a 0.1 Hz, as oscilações vasculares e neurais lentas contribuem para a variabilidade da frequência cardíaca, melhorando, obviamente, este campo energético das nossas células e de todo o nosso corpo. O que acontece aqui é que existe uma espécie de uma sincronia entre o nosso aparelho cardiovascular e o nosso cérebro. Essa sincronia é ativada nestes 0.1 Hz. É como se fosse uma espécie de uma frequência que ajuda a ressincronizar o nosso corpo. Há também quem diga que o nosso fluido cerebroespinal se move exatamente a estes 0.1 Hz, ajudando a alimentar todo o sistema nervoso autónomo e o nosso sistema cerebral, o nosso sistema nervoso central. Portanto, quando ouvimos música com estas frequências, e depois também podemos desenvolver técnicas de respiração que utilizem exatamente estes 0.1 Hz, ou seja, 10 em 10 segundos, estamos de uma certa forma a ressincronizar todo o nosso sistema nervoso. E é claro, todo o sistema nervoso controla os outros sistemas indiretamente. Portanto, uma das técnicas muito eficazes é sem dúvida esta. O que eu acho também interessante nesta técnica é a diminuição do nosso ritmo, o que leva ao encontro daquilo que nós poderemos chamar do absoluto.
de algo que é difícil colocar em palavras, obviamente, mas é algo que está completamente estabilizado, ou seja, estaria numa velocidade nula. Uhum. E ao nós colocarmos uma frequência baixa, neste caso, vamos nos estar a aproximar desse estado, do estado do absoluto. Esse estado é um estado de altíssima consciência, de máxima consciência, Uhum. e ao estarmos a trabalhar nestas frequências, vamos nos estar a aproximar então desse estado. Sim, claro, até porque uma respiração de 0.1 Hz é uma respiração bastante lenta, ou seja, não pode haver preocupações, e não havendo preocupações também a nossa consciencialização do corpo vai reduzindo gradualmente até que ficamos só uma espécie de um limbo ou de um estado mental de relaxamento profundo. Sentimentos de empatia, compaixão e amor também potenciam este campo, e já houve diversos estudos que comprovaram a ocorrência desta melhoria no campo energético a partir destes sentimentos de compaixão elevado. Adicionar também aqui o porquê de estes sentimentos positivos ajudarem a melhorar o campo energético. O que acontece aqui é que o nosso coração, apesar de ter muito poucos neurónios, ele tem neurónios que funcionam de uma forma muito diferente do cérebro. Enquanto no cérebro os neurónios normalmente funcionam de uma forma descoordenada, apesar de indivíduos que praticam muita meditação e técnicas de concentração, eles podem ser ressincronizados. No coração, estes neurónios funcionam de uma forma diferente. No coração, eles são pulsados ritmicamente, ajudando a ressincronizar todo o organismo. E depois, quando temos estes sentimentos positivos, o coração começa a funcionar de uma forma mais harmónica. Ao funcionar de uma forma mais harmónica, o pulso do coração é aumentado e esse pulso do coração sincroniza também com o cérebro. Mais uma vez, utilizando esta frequência dos 0.1 Hz. Interessante. Este aumento do campo energético pode ainda ser feito pela redução da ansiedade, medo e stress, que levam à tensão muscular e nervosa e impedem o campo energético de expandir. Sobre isto, tenciono falar mais à frente numa apresentação sobre o relaxamento progressivo e a sua importância para todas as questões de saúde. Pela meditação e relaxamento progressivo. Para além disso, também a consciência e a atenção humanas são capazes de propagar efeitos eletromagnéticos para o espaço envolvente. Acerca destes dois, pronto, a meditação já falámos também um pouco, em que vamos relaxando progressivamente e vamos entrando naquele estado de absoluto. Sobre a atenção plena e a focalização da mente, também já foi demonstrado em alguns estudos científicos que a mente humana e a sua capacidade de atenção são de alguma forma sintrópicas e ajudam a estabilizar este campo elétrico. É como se provocassem uma força centrípeta que até é uma espécie de um magnetismo que faz com que os eletrões sofram uma espécie de aceleração centrípeta, e isso faz com que o campo eletromagnético aumente em amplitude e possivelmente também afeta a sua frequência. Ou seja, a meditação, aliada ao trabalho emocional e relaxamento progressivo, leva à expansão deste campo energético e à melhoria dos nossos níveis de saúde. Durante a meditação, o cérebro concentra a sua energia, voltando-se para o mundo interior. Dessa forma, o desequilíbrio de neurotransmissores, o funcionamento excessivo de alguns neurónios, começa a diminuir. Tecidos musculares recebem mensagens para se acalmar e a libertar a tensão acumulada. Pode assim ser redirecionada para o sistema nervoso ou para outras células que necessitem de expandir o seu campo energético. William Tiller chegou à conclusão que é possível mudar o pH da água com o poder da intenção. Ou seja, o pH, que está diretamente relacionado com o campo elétrico, pode ser alterado pelo poder da nossa intenção, da nossa consciência. E começam a surgir já muitas outras experiências que demonstram que, de facto, a nossa atenção e intenção são capazes de moldar o campo energético e interagir com a matéria à nossa volta.
Quando existem pequenas oscilações entre a voltagem das células nos tecidos, cria-se então uma corrente que atravessa os tecidos. Este campo bioelétrico define o crescimento dos animais e das plantas. Aqui nesta imagem temos o exemplo das planárias, e também este caso foi estudado pelo grupo de investigação do Michael Levin. E as planárias são animais muito interessantes, porque são animais que têm a capacidade de sobreviver sem cérebro. E uma das experiências que ele fez foi amputar o rabo e a cabeça de planárias, e podem ver depois ali ao centro o campo energético, devido a estas diferenças de voltagem celulares que se geram nos tecidos. E depois ele alterou o campo energético restante, depois de ter feito as amputações, fazendo com que uma parte se tornasse mais negativa e a outra mais positiva. O que é que aconteceu? Numa destas partes cresceu uma segunda cabeça, e na outra parte não nasceu cabeça alguma. Ou seja, uma planária deu origem a um animal com 2 cérebros, 2 cabeças em diferentes partes do seu organismo, visto que o campo energético foi corrompido, e a outra, obviamente, a longo prazo não poderá sobreviver porque não tem cabeça e não conseguiu crescer a cabeça, também isso devido à alteração deste campo energético. O que é que isto nos diz? Diz-nos que a informação estrutural do nosso corpo se encontra neste campo energético e pelo seu reequilíbrio, no futuro, um dia, poderá vir a ser possível pessoas que perdem, por exemplo, um braço ou uma perna, se conseguirmos reprogramar o campo energético, o nosso corpo tem a potencialidade de reconstruir estes membros. Sim, este estudo é muito interessante. Chegou-se ainda também à conclusão que o campo bioelétrico preserva a memória para além do nosso cérebro. Ou seja, nem todas as memórias estão no nosso cérebro. Existe um nível de memória que está para além do nosso cérebro. Isso explica, por exemplo, aquelas pessoas que conseguem aceder a memórias de vidas passadas ou a memórias de coisas que acontecem para além ou externamente ao seu corpo. Foi ainda feita uma outra experiência muito interessante no grupo de investigação de Michael Levin. Eles ensinaram uma plenária a localização da comida, como uma espécie de um labirinto, e de seguida cortaram-lhe a cabeça. Como a plenária não necessita de cabeça para sobreviver e tem a capacidade de reconstruir a sua própria cabeça, quando isto aconteceu, a cabeça foi reconstruída, ela sabia a localização da comida, o que demonstra que nem todas as memórias se localizam no cérebro. Da mesma forma, experiências com ratos, em que os seus cérebros foram altamente mutilados, experiências já bastante antigas, eles continuaram a saber orientar-se em labirintos que conheciam previamente. Mais uma vez, a memória não se encontra exclusivamente no cérebro. No livro O Poder da Intenção, de Lynn McTaggart, existe também um parágrafo muito interessante. Na década de 1950, Karl Pribram e Karl Laszlo realizaram uma série de experimentos horríveis em ratos, nos quais queimavam sistematicamente pedaços cada vez maiores do seu cérebro. Isso foi definitivamente nos dias anteriores aos direitos dos animais. Essa mutilação certamente afetou as habilidades motoras dos ratos, isto é, eles não se podiam mexer corretamente. Mas não importa quais as partes da matéria cerebral que os cientistas destruíram, as memórias dos animais permaneceram intactas. Pribram e Laszlo tiveram que concluir que não havia um endereço neuronal preciso para a memória. Mais tarde, Pribram passou a acreditar que todas as nossas memórias estavam realmente armazenadas lá fora, no campo de energia quântica. Não quer dizer que seja esta a única resposta. Também é possível que as memórias não se encontrem exclusivamente no cérebro, mas encontrem-se, por exemplo, espalhadas por todo o corpo. É uma outra teoria que também está em cima da mesa e que também já tenho lido sobre ela. Esta segunda teoria, o que acontece é que os nossos neurónios não se encontram só no cérebro. Todo o corpo tem nervos e redes neuronais e uma parte das memórias pode estar armazenada, sem dúvida, no cérebro e
funcionar como uma espécie de holograma em que não está unicamente num sítio, mas o todo é como a parte e a parte é como o todo. E o resto da rede neuronal pode ajudar a armazenar a informação que se encontra também no cérebro. É uma espécie de um complementar da informação. O que é importante é, mais uma vez, sabermos que o campo energético tem ele próprio uma memória. No entanto, essas memórias do campo energético estão para além do nível de consciência normal do dia a dia. Elas localizam-se em locais de acesso incomum ao funcionamento mental humano. Presume-se que o hipocampo seja a parte do cérebro que coordena o acesso a essa informação. O hipocampo, que se encontra quase no centro do cérebro e que é de difícil acesso. O hipocampo não está totalmente desenvolvido à nascença e leva cerca de 2 anos e meio até que comece a funcionar corretamente. Um efeito interessante disso é a amnésia infantil. A maioria das pessoas não tem memórias declarativas dos seus primeiros 2 anos de vida. Supõe-se que seja nessa fase que muitas das memórias de outras vidas são perdidas, ou seja, no início da vida existe um maior contacto entre a nossa consciência do dia a dia e a consciência do campo energético. Mas, com o avançar da idade, este hipocampo vai ficando mais desenvolvido e mais acomodado à memória do cérebro em detrimento da memória do campo energético. As memórias continuam, apenas perdemos a consciência delas, porque, para aceder ao campo energético, temos de nos libertar das experiências cotidianas e daquilo que acreditamos ser, das nossas limitações egóicas. Ou seja, o hábito faz o ladrão. Habituamos-nos a estar constantemente nas nossas memórias e na nossa vida cotidiana egóica do dia a dia e perdemos a capacidade de comunicar com o campo energético que se localiza para além dessa dimensão em que ficamos, de certa forma, aprisionados. Tendo em conta que isto é uma apresentação para a melhoria de quem somos e do nosso estilo de vida, gostaria de destacar que caminhar a pé estimula a memória e o volume do hipocampo. Foram feitos alguns estudos em pacientes com Alzheimer e verificou-se que caminhar a pé, melhor do que os exercícios de ginásio, por exemplo, melhora a sua memória. Para finalizar, gostaria ainda de tocar um pouco na questão do desenvolvimento do aparato sensorial. O mundo que percepcionamos com os 5 sentidos, visão, audição, paladar, olfato e tato, é um mundo altamente limitado. A gama de frequências que os humanos podem receber e descodificar é diferente de outros animais. O aumento de energia e coerência estimulam os nervos, aumentando as capacidades sensitivas e, em níveis avançados, o acesso a outras realidades. Quando as crianças nascem, o seu cérebro não vem programado, mas é capaz de receber estímulos e formular reações. É por isso que muitas vezes as crianças têm acesso a outras dimensões e são capazes de ver o que os olhos de um adulto não reconhecem. É necessário voltar a ter a inocência de uma criança. Depois, uma frase da Bíblia, Mateus 18:3, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porquê? Porque, cá está, as limitações egóicas e o desenvolvimento, por exemplo, do nosso hipocampo, levam a uma barreira em que começamos apenas a estar ligados às memórias cerebrais, em detrimento das memórias e experiências e conhecimento do campo energético. Aqui gostaria também de adicionar um aspecto importante, que é o seguinte. Vimos há pouco que os nervos são aqueles que mantêm uma carga eletronegativa mais alta, ou seja, são aqueles que conduzem mais eletricidade e são os responsáveis pelos movimentos destas correntes elétricas no nosso organismo. Quando aumentamos o nosso campo etérico, o nosso campo energético, também os nervos vão ser fortalecidos e como toda a informação que nós lidamos que vem dos 5 sentidos é recebida pelos nervos, ao aumentarmos o campo energético, aumentarmos o funcionamento destes nervos, temos também a capacidade de vir a percepcionar um espectro mais alargado, a desenvolver uma intuição e possivelmente até a melhorar o espectro auditivo, o espectro visual, porque os nossos nervos vão estar de alguma forma mais fortalecidos
e vão estar mais sensíveis. E eu penso que isso não é muito focado por muitas pessoas que falam, por exemplo, da intuição, que sem dúvida existe e é válida, mas eu penso que os próprios sentidos podem ser melhorados e desenvolvidos. Sim, esta parte da apresentação também é muito importante. Eu sugeria que vocês meditassem sobre este gráfico que vem aqui e se apercebessem do quão mínimo é aquilo que nós vemos e sentimos através dos sentidos em relação a tudo o que existe. Sim, e mesmo assim, nesta imagem está bastante aumentado, porque a percentagem é menos do que 0,001%, algo desse género. Sim. É mesmo uma ínfima parte. Sim, e acho que se meditarem sobre isso vai-vos ajudar no vosso caminho. É algo que me tem chamado a atenção já há bastante tempo, que quando eu vejo este gráfico parece que tenho uma percepção ainda maior do quão pequena é a minha consciência em relação a tudo o que está à minha volta. Alguns animais, como os cães, os gatos ou os pássaros, diferem do ser humano no espectro de recepção de frequências. Esta pequeníssima fração que conseguimos interpretar foi escolhida naturalmente pelos nossos sentidos porque, ao longo do tempo, foi essencial para a nossa sobrevivência. Para voltar a ter acesso a estas dimensões que saem um pouco do contexto do mundo humano, é necessário eliminar as camadas de programação às quais fomos submetidos. Se olharmos aqui para as imagens, temos as diferenças do espectro de visão do olho humano, da borboleta e de alguns pássaros, e podem ver que eles têm capacidades de ver coisas que nós não vemos. E em baixo temos também o espectro eletromagnético e o espectro visível. Na verdade, este espectro visível é menos do que 1% de todo o espectro eletromagnético. E podemos começar a ponderar o que é que existe e com o que é que podemos interagir neste espectro eletromagnético para além daquilo que conhecemos e temos acesso no dia a dia. Para terminar, alguns tópicos a reter desta apresentação. Em primeiro lugar, os eletrólitos são essenciais para manter o campo energético. As doenças começam a surgir quando o campo energético está enfraquecido. Meditação e concentração aumentam o campo energético. Música a 0.1 Hz, compaixão e amor otimizam a interligação entre o coração e o cérebro e estimulam a coerência e abrangência deste campo. O relaxamento permite que a energia flua mais naturalmente. O campo energético armazena informação e memória para além dos níveis de consciência do dia a dia e do nosso cérebro. As caminhadas ajudam a estimular o hipocampo e, consequentemente, acessos a campos alternativos de memória. Esse mesmo campo permite aceder a estados alterados de consciência, bem como melhorar o aparato sensorial com o passar do tempo. Sim, espero que tenham percebido a importância destes tópicos e deste grande tema do campo energético na nossa vida e o impacto que isso tem, tanto na nossa saúde como no nosso estado de consciência. Se tiverem dificuldade com algum conceito, nós aconselhamos a que revejam o vídeo mais do que uma vez para poderem ir interiorizando os conceitos e ir, no fundo, percebendo melhor em vocês a aplicação destes conceitos. Sem dúvida. Fazendo aqui uma pequena ponte para a terapia energética. A terapia energética funciona de duas formas. Uma forma é interna, ou seja, ao a pessoa relaxar, ao estar em contacto com outra pessoa que tenha um campo energético mais desenvolvido, isso vai fortalecer o seu campo energético. Por outro lado, de uma forma mais externa, ao emitir energia vital, existe uma espécie de comunicação entre uma pessoa e outra, e o campo da outra pessoa pode ser fortalecido pela presença e pela intenção da pessoa que está a emitir. Sim, sem dúvida, quando nós estamos a fazer a aplicação dessa terapia, há uma interação direta no campo energético da pessoa com o nosso próprio campo. E de facto,
já é amplamente conhecido que um campo mais fortalecido vai ajudar no equilíbrio de um campo que está mais desequilibrado ou que está um campo mais enfraquecido. E daí a pessoa vai beneficiar dessa interação. Fiquem por aí, tencionamos fazer mais alguns vídeos. Agora que já temos esta base sobre o campo energético, será mais fácil falar sobre outros assuntos e técnicas que nos permitam melhorá-lo e desenvolvê-lo. Obrigada! Obrigado, até a próxima.